E quando Jesus passa pelo deserto, a primeira tentação que ele recebe, o demônio diz a ele estava com fome, 40 dias e 40 noites, fala com ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual foi a resposta de Jesus? Nem só vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Compreenderam o que significa essa palavra? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus Pai fala para Catarina de Siena: Catarina, o meu filho falou essa frase porque nós temos corpo e alma. E a nossa alma é incorpórea. Por isso que o pão que você come não alimenta a sua alma. De que alimenta a nossa alma? Acabamos de falar o que Jesus falou. Da palavra? Muito bem. Tem mais de 2000 anos que isso foi dito. Quantos de nós aqui hoje lemos a palavra de Deus todos os dias? Compreendem o que Deus Pai disse? Nem só de pão vive, mas de toda palavra que sai da boca. Aonde está essa palavra? Na Bíblia. E eu não leio. Eu não me alimento. Por quê? Porque de verdade a gente precisa parar e pensar na nossa vida. Porque o nosso caminho aqui na Terra, ele é muito curtinho, é uma aventura, né? É um sopro. Passa muito esperto, é muito rápido. E não é possível que a nossa vida se resume a nascer, crescer, casar ou não, ter filho ou não, e morrer. Pode ser só isso? Não. Mas a gente resume a não pensar nisso. E a gente leva a vida assim, numa loucura, de uma correria, buscando aquilo que de verdade não nos alimenta, não nos dá uma alegria infinita, porque a alegria que nos preenche é a alegria de Deus, porque ela é infinita. Então, quanto nos falta da consciência de que de verdade, isso é uma história. Cada um de nós é um sonho de amor de Deus. Por que você existe? Porque eu fui sonhado, eu fui sonhada por Deus. Por isso eu existo. Para quê? Para fazer companhia para Ele. Um dia nós vamos passear no jardim. Um dia nós vamos poder tomar um chá. Um dia, tem tantas iguarias preparadas para os filhos dele. Um dia. Será que a gente de verdade pensa nisso? Tenho certeza que não. Isso nem passa na nossa cabeça. Mas é real. Aí então, o quaresma é uma época que a gente precisa pensar no nosso batismo. No batismo eu me torno filho, filha de Deus. Então eu sou um filho ou uma filha amada. Quando Moisés chegou com o povo, e que Deus desceu do Sinai, que Deus deu as tábuas, deu a lei, Deus fala para Israel, fala para o povo, que aquele ali, aquela orientação, o decálogo, que todo mundo fala: nossa, mas Deus só falou: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. Na verdade, aquilo ali foi pela primeira vez que um Deus revela ao povo aquilo que lhe agrada. Tem um salmo que diz: ditosos somos nós, porque nos foi revelado
aquilo que agrada a Deus. Então, na verdade, aquilo lá não é na proibição, mas aquilo que nos protege, porque ele fala: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da escravidão do Egito. E quando a gente peca, a gente se torna escravo. Filho, mas a gente não é escravo hoje, ou ilusão. Do dinheiro, do status, do poder, daquilo que eu vi, daquilo que vão pensar de mim, daquilo que eu tenho que fazer. Ou nós só temos um que nos liberta de tudo que é Deus. Então, a quaresma é um período onde eu tomo consciência que eu sou um filho amado, e que eu venho de onde nós viemos? De onde nós viemos? Qual é a nossa origem? O amor. Isso tem que ficar gravado em vocês, gente, que vocês têm que carregar isso na alma. De onde eu venho? Do amor. Para onde eu volto? Para o amor. Então, o período da quaresma é um período para me fazer pensar que eu venho de Deus e que eu tenho um caminho para caminhar. Qual que é esse caminho? Quem falou eu sou o caminho? Jesus. Ele é o nosso caminho e Ele vai nos devolver nos braços do Pai. É uma história maravilhosa de amor. Jesus veio nos buscar, nos resgatar, para nos levar de volta para a casa do Pai. Essa é a nossa história de amor. Esse é o mistério maravilhoso dessa redenção, que um dia nós vamos entender, mas que Deus veio buscar cada um de nós. Então, se eu preciso entender que nós somos feitos para o amor e não para a dor, porque senão a gente não sobrevive nos momentos difíceis da nossa vida. E isso tem que ser uma coisa que tem que estar cravado no coração de vocês. Isso nunca pode ter dúvida. Se não fosse assim, a não daria conta de hoje estar celebrando 2 anos que o Dudu foi embora. Hoje o Anselmo, hoje meu marido, hoje faz 19 anos que a esposa dele foi assassinada na frente dele. Então, quando a gente não para naquilo e diz, não fomos feitos para a dor, apesar da vida trazer a dor, não fomos feitos para isso, fomos feitos para o amor. Então, a última palavra da nossa vida não pode ser morte, tem que ser ressurreição. Isso é uma coisa belíssima, que eu não tenho dúvida que um dia você vai ver, Dudu, que um dia o Anselmo reencontra a esposa dele, não tenho dúvida disso. Porque se isso não nos mover, se essa história de amor de Deus por nós não nos puser a caminho, está errado. Então eu preciso me nutrir da palavra de Deus, eu preciso pôr a minha vida diante dEle e falar, eu sou sua filha, é claro que eu te enterrei, também sou soterrado aqui no meu coração, eu recebi o batismo, eu soterrei o Senhor, está pura pedra e terra, eu preciso fazer com que o Senhor ressuscite dentro de mim, vai ser a Páscoa. Eu preciso viver de verdade essa alegria de um Deus que me ama. Se eu tiver essa dúvida, eu não saio do lugar, eu não saio, eu tenho que continuar caminhando nos desafios que a vida traz, sabendo que eu estou na mão de quem? De Deus, que é meu Pai e que me ama. Se eu não carregar essa certeza, eu sou destruído pelo mundo. Compreendem? O mundo nos destrói, porque nós estamos andando na contramão do mundo. E eu afirmo, nós temos um Pai que nos ama, e essa história não é de brincadeira. Então é preciso que eu me alimente da palavra, porque é essa palavra que vai me dar sustentação. Fala, Filó, mas por onde que eu começo? Se você tiver um aplicativo que se chama Pocket Terço, é um dos, você terá a leitura da Bíblia todo dia. Você tem uma leitura, você tem o Salmo e tem o Evangelho. Se você lê isso todo dia, no final do ano, leu tudo? Cada ano um Evangelho. É maravilhoso, ainda tem até uma meditação caso queira. O Salmo pode até ser cantado.
Mas escuta aquela palavra que é tão lindo, porque a cada manhã a misericórdia de Deus se renova. Está escrito na palavra dele. A cada manhã a misericórdia dele se renova. Se não fosse assim, já estava roubado. Mas renova. E ele me põe de pé e fala: coragem. Por quê? Porque eu estou contigo. A cada manhã eu posso receber o alimento que ele deixou para nós. Santo Agostinho disse: Deus deixou uma Eucaristia para cada dia. É o remédio da fraqueza de cada dia. Não desperdice. Compreendem? Deus colocou tudo para que a gente caminhe na presença dele. Então faça essa aventura. Experimenta o que é caminhar na presença. Desperta a consciência de que você caminha na presença de Deus. Desperta a consciência, que aquela frasezinha que está escrita assim: sorria, você está sendo filmado. É real. A gente acha que é brincadeira. Não é brincadeira, é real. É real. Nós estamos na presença de Deus vivo todos os dias. E a hora que você está muito cansado, lembra que você está na presença dele. Lembra que ele está vendo tudo que você está fazendo. Mais ninguém precisa ver. Precisa? Não, eu só preciso fazer as coisas para que ele veja. Porque eu sou filha dele. E a minha vida é para agradar a ele. E a mais ninguém. Mas a gente faz tudo o inverso. A gente faz tudo para agradar os homens e nada para agradar a Deus. Nossa, o que eles vão pensar de mim? Então eu assumir que eu sou cristã, eu assumir que realmente eu faço as coisas por causa dele, te compromete? Claro. E graças a Deus que nos compromete. Então é preciso que a gente alimente, rezar o salmo e ter uma palavra que te sustente nessa hora, que te dê força para dar conta da caminhada. Quando você pensa que está cansada, você lembra do salmo, você lembra de Isaías que fala: mas aqueles que contam com o Senhor, né? Ele renova as nossas forças. A gente corre sem se cansar, vai para frente sem se fatigar, porque é Ele que restaura. Mas se eu nem lembro da palavra que me alimenta, e se eu não alimento a minha alma vai adoecendo, eu deprimo, eu tenho crise de ansiedade, eu fico aflita com tudo na vida, porque eu nem sei o que está escrito em Mateus 6, 24 a 34, não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã não te pertence. Por mais que você se esforce, você pode acrescentar um só minuto de duração da sua vida? Não, e a gente tem a ilusão que tem o controle 360 graus da vida, e morre de aflição e de ansiedade. Isso me lembra a personalidade de duas crianças minhas lá no consultório, bonitinhas demais. Uma de 6 e outra de 5. Isso é a mãe conversando comigo sobre elas. A de 6 chora com tudo. Vê uma criança no sinal, chora. Quer saber onde é que está o pai e a mãe dela, e chora de ficar deprimida. Aí descobriu agora a consciência de que a mãe vai morrer. Aí está lá chorando: mamãe, você não pode morrer, você não posso ficar sem mãe, não posso ficar sem pai, e chora. A irmã dela falou: mamãe vai morrer agora? Não, então não dá tempo de brincar, vou brincar. É a pureza, olha a diferença de uma e de outra. A outra ela chorando: mas é agora que ela vai morrer? Não, então. É assim a gente. Então, se eu tenho consciência de que eu sou filha, e foi uma filha sonhada, Ele me desejou, só por isso estou aqui. E Ele sonhou com cada um de nós, e nos sustenta até esse momento que estamos aqui reunidos, e só estamos aqui porque Ele nos sustenta, o amor dEle assim quis. Eu estava lendo sobre tantos santos, e Jesus falando assim: eu sonhei com cada santo antes que eles existissem, e eu os chamei. Ó, a gente acha que pode fazer alguma coisa. Nós não fazemos nada sem a graça de Deus. Nós não somos capazes de respirar, não somos capazes de levantar, não somos capazes de um bom pensamento sem que Ele faça em nós.
Ele é tão bom que deixa a gente pensar que a gente que faz. Não é Ele mesmo. Eu já falei, eu contei para vocês isso. É menino querendo ajudar a mãe a fazer bolo. A mãe deixa o menino mexer lá as coisas. Depois que o bolo está pronto, mais atrapalha a mãe que ajuda. A mãe fala com o pai, olha que lindo o bolo que ele fez, ou que ela fez. Na verdade, não foi ele que fez, foi a mãe. Assim Deus é. Ele nos dá os dons, que são dele, e nos permite parecer que nós é que somos bacanas, mas quem faz tudo é Ele. Para e pensa, está escrito na palavra, o que eu tenho que não me foi dado por Ele? Nada. O que eu sei que não me é dado por Ele? Nada. Tudo foi Ele que deu. Os dons são dele. Compreende, então, o período da quaresma é um período privilegiado para que eu possa compreender, ver a minha vida sob um outro olhar. Que bom que Deus parou vocês hoje e colocou aqui, e para que vocês começassem a pensar na sua vida. Saia um pouco da sua vida e se veja. Fala, por que eu estou correndo tanto? Por que eu luto tanto? Por que eu estou acumulando tanto? Para quê? Se diante dele eu tenho que apresentar a minha alma, como é que eu estou cuidando dela? Quantas jovens eu tive semana passada no consultório, mães de 30 e poucos anos chorando em tratamento, porque estão numa ansiedade que elas não dão conta de se segurar. Mas nenhuma tinha vida de oração. A oração é a arma que Deus deixou para nós, e Jesus fala, sem a oração vocês não irão a lugar nenhum. A oração é o radinho que Deus deixou quando a gente sai de casa. Sabe quando quem é do interior, igual eu, que saiu de casa, que a gente podia ligar de vez em quando para casa para falar, está tudo bem, chorando, mas falava, não, está tudo bem, porque não podia reclamar, está tudo bem. O radinho, a oração que Deus Pai deixou, fala, ó, que você ficar com saudade, você pode falar comigo. Isso é espetacular, mas é uma oração que imprima na sua vida, é uma oração que tem que transformar a sua vida, é uma oração que eu tenho que virar para Ele, e de verdade me rasgar diante dEle, e falar, Pai, está difícil, a prova está pesada, mas eu não reclamo do Senhor, eu falo com o Senhor, e termino com confiança e falo, mas eu sei que o Senhor pode me socorrer, o Senhor conhece a minha miséria, sabe daquilo que eu sou capaz, e sabe que eu não vou dar conta se o Senhor não fizer alguma coisa. Ele sabe, Ele nos conhece. Mas é preciso que a oração tem que incidir na minha vida. Eu falo com Ele, o senhor sabia que eu tenho que tomar uma decisão? Hoje lá no consultório eu acabei de receber uma proposta. Falei com ele ali já, falei, o senhor escutou? É para fazer o quê? Claro que depois dá a resposta, né? Não sei o que é. Depois o senhor responde, se é para ir, não ir. Só responde. Se isso vos agradar, se estiver de acordo com o que o senhor pensou, eu estou aqui para cumprir. Mas é preciso tudo perguntar, tudo tem que participar. É Deus que quer entrar na nossa vida e fazer com que a nossa vida aqui seja um retrato daquilo que Ele deseja. Nós fomos criados para ser feliz. A gente não acredita nisso. Né? Ainda mais hoje, né, Tassiano? Estou celebrando a morte do meu filho, celebrando que ele voltou para casa. Como é que a Filó pode falar que eu fui criada para ser feliz? Mas é feliz. Deus nos criou para a felicidade. Claro que o Dudu fez uma outra opção, mas nem por isso te arranca essa certeza dessa alegria que nós somos criados, porque o amor pede eternidade, por isso que não pode acabar. O amor pede eternidade, por isso que é Deus conosco, por isso que um dia, apesar da dor, apesar do tanto que você já chorou hoje, a gente anda e chora, mas anda, porque a proposta é que a sua vida ainda não encerrou, como não encerrou com nenhum de nós que estamos aqui, mas que a gente esteja na alegria de, mesmo no meio de choro, a gente fala com Ele, mas eu sou criada pelo Senhor, podia não ter me criado, mas me desejou, então o Senhor deseja que eu faça o quê? O que o Senhor espera? Há um Salmo 139 que eu queria que hoje você chegasse em casa, lessem ele, o Salmo, em algumas Bíblias 139, na outra 138, que tem uma frase
Tem um versículo que fala assim: vê, Senhor, se eu não ando por um caminho fatal. Às vezes estou no caminho errado. E conduze-me pelo caminho eterno. Então fala, Senhor, eu clamo, né? Você fala, escuta, olha se está no lugar. Olha se eu estou fazendo as coisas que são certas. Por quê? Porque eu quero voltar para casa. Porque eu sou sua filha. Eu sou seu filho. Eu já sei que eu sou amada, apesar de eu estar vivendo um momento difícil na minha vida. Me ajuda a acreditar que eu fui feito para ser feliz. Pode ser que a gente não seja feliz aqui, mas a felicidade será nos dada. De São Paulo diz, nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É preciso que eu leia essa palavra de Deus e tome posse dela. Fala, é a palavra de Deus, é a carta de amor que Ele fez para mim. Porque a hora que eu posso ler a palavra, essa palavra é Jesus vivo. E eu posso ler, quando Ele fala assim, consolai o coração do meu povo. Consolai. Dizei a eles que todas as lutas terminaram. Por quê? Porque eu sou o teu Deus. Eu te libertei, eu tirei do Egito. Fala, Senhor, me tira daquilo que me escraviza e me faça ser livre. Porque não tem uma coisa mais maravilhosa que Deus fez, que é a liberdade. Ele, inclusive, nos dá a liberdade de achar que Ele não existe e de prescindir dele. Mas nos dá uma tranquilidade absurda, uma confiança louca, um abandono, uma paz, quando você fala, sou sua, só faz o que o Senhor quiser. Quando a gente pode descansar nele, quando a gente pode pedir um colo a Ele. Aposto que tem um filme que tem muito tempo que vocês não assistem. Ele é tão antigo, mas que eu acho que vale a pena vocês reverem. Marcelino, Pão e Vinho. Quantos assistiram? Geração nova não viu. Está no Netflix, deve estar. Marcelino, Pão e Vinho, conhece essa história? Uma criança de 5 anos de idade que se tornou santa. Marcelino foi criado pelos monges, porque a mãe morreu no parto e deixou ele na porta do mosteiro. E quando ele olha para Jesus na cruz e fala com ele, você está com a cara de quem está com fome. E o frei fazia só um pão e dividia em pedaços, um para cada um. E lá roubou o pão, uma fatia de pão. Foi lá no sótão, que era um lugar proibido, esperava os monges. Pôs o pão numa mesa, de uma limpeza, que você quer desmaiar com a sujeira. E ele sobe na mesa com aquela mãozinha suja, pega aquele pão imundo e fala com ele, então para você. E Jesus desce da cruz. É preciso ver essa pureza. E os dois conversando. É uma coisa de morrer de emoção. Jesus fala com ele, você sabe com quem você está conversando, Marcelino? Ele fala, eu sei. Quem eu sou? Você é Deus. Você não tem medo, Marcelino? Não. Não tenho medo. É disso que não podemos ter medo. Nós precisamos de entender que Ele é Pai e pedir a Ele colo. Colo. Fala, Senhor, me ajuda quando é difícil. Me ajuda a conduzir. Eu quero me alimentar. Jesus, não tenho tempo para ler a palavra. Me ajuda, Ele vai te dar o horário. Senhor, me ajuda. Me ajuda a te visitar várias vezes. Me ajuda a rezar o terço. Me ajuda a fazer um caminho cristão. Me ajuda a confessar, mas eu tenho vergonha. Vai lá e fala com ele, eu vim cá porque eu não presto. Isso mesmo, ele fala, eu sei. Qual que é a novidade? Nenhuma. Vai lá. Fala, eu pensei mal, eu julguei mal, perdão. Ele vai te perdoar. É o único lugar que você entra e declara o culpado e sai inocente. Não tem outro. Aproveita a chance, que é aqui. Então, o que eu desejo hoje? Que vocês despertem para a consciência que caminhar com Deus é difícil? Não é fácil não. É muita tribulação, é muita luta, mas é uma aventura sem preço. É uma alegria. Saber que a gente tem Ele é algo que conforta o meu coração. Tem dia que eu falo, gente, meu dia não acaba, mas eu olho para o lado e eu sei exatamente que Ele está lá. Falo, obrigado por não desistir de mim. Obrigado
por ter permanecido. Eu tenho uma gratidão a Deus por não ter me deixado. Eu falo com Ele, obrigado, Senhor, que o Senhor não me abandonou. Quantas vezes o Senhor deve ter me buscado? Quantas vezes o Senhor sentou pacientemente e me aguardou ter força para andar? Quantas vezes o Senhor me esperou na minha dor e quando eu falei, vamos Jesus, Ele falou, então vamos. O Senhor se reduziu para me fazer crescer. Isso não tem preço. Um Deus que te espera, que te alimenta, que te nutre a cada dia, que te alimenta com a palavra, e que quando você fala, eu não dou conta, Ele fala, mas eu estou aqui. Eu sou sua força, eu sou seu sustento, sou eu a sua coragem. Então não tenhais medo. Então quando eu falo, Senhor, amanhã, por exemplo, eu tenho uma reunião dificílima, já rezei, falei, o Senhor vai comigo. Então a certeza de que eu estou amparada não tem preço. É isso que te faz andar, é isso. Então quando eu falo com vocês, nós estamos tendo a quaresma, a oportunidade de primeiro de ter uma casa de Deus onde a gente se recolhe e vem aqui na casa dele e fala, Pai, e fala, oi. E ao mesmo tempo que eu estou dentro da minha casa e eu posso rezar, e ele fala, quando orares, entra no seu quarto, fecha a porta. E ele sabe da nossa dificuldade de silenciar o coração e a cabeça. A gente encerra o lábio, mas o resto continua falando. Que a gente precisa silenciar e precisa da graça dele para falar, me ajuda a ficar quieto, me ajuda a te ouvir, me ajuda a silenciar, porque o Senhor está aqui. Eu não quero fazer um monólogo da minha oração, mas eu quero um diálogo. Eu quero vos ouvir, me ajuda. Fala que o teu servo te escuta. Me ajuda. Não me deixa ficar falando repetidamente. Me ajuda a entender que quando eu fecho a porta, para que nada me perturbe, tem uma correspondência em Apocalipse que a porta se abre do céu. E que eu posso ir lá. Como o Senhor chamou João e falou, vem. Eu posso ir, e eu vou entrando e tem uma senha para entrar, e a senha é Pai. Fala Pai, fala a sua espera, é de morrer. Um Deus que nos espera, que nos aguarda somente para nos colocar no colo, nos alimentar, enxugar as nossas lágrimas e falar, não chore, eu sou teu Deus. Eu te seguro, eu te guardo na palma da minha mão, está tudo escrito, eu sei quantos fios de cabelo está marcado, está na sua cabeça, eu te conheço, eu sei quando você levanta, quando você senta, eu sei se você está nervosa, se você está aflita, eu te conheço. Então quando nós temos essa oportunidade da quaresma, de viver com mais profundidade, de ver a sua vida e falar, Jesus, eu quero viver uma vida com o Senhor. Eu quero poder viver na alegria com o Senhor, mesmo quando eu tenho que passar por situações difíceis, eu sei que a minha mão está ancorada na sua mão, e isso me basta. Como disse Santo Agostinho, só Deus nos basta. São 2 sílabas, Deus. Isso nos basta. Então compreender isso me ajuda nesse tempo que falta da quaresma, a viver com mais profundidade a minha fé. Me ajuda a entender a dimensão daquilo que o Senhor criou, que sou eu. Sou uma obra das suas mãos, poderia não existir, mas o Senhor me convidou à vida. Faça com que minha vida valha a pena. Faça com que o Senhor olhe para mim e fale, é minha filha, é meu filho. Que o Senhor tenha orgulho daquilo que eu desempenho pela sua graça, mas somente porque eu fiquei aberta, não porque eu tenho algum mérito, apenas de falar, seja feita a vossa vontade a cada manhã. Que a cada manhã eu me entregue nos seus braços, eu possa repetir, seja feita a vossa vontade. E dizer ao Senhor, eu te amo. Senhor é meu Deus, ainda estou longe de te amar como o Senhor me ama, mas eu quero poder te amar. Eu quero fugir de tudo que me leve a pecar, porque eu não quero te magoar. Eu não quero te ofender, eu não quero te decepcionar, eu não quero, Senhor, mas sem a vossa graça eu não sou capaz. Fica comigo, porque senão eu vou te trair. Eu falo com ele todo dia de manhã. Se o Senhor não colar em mim, com um super bonder,
eu vou te trair. Presta atenção, que eu te traio rapidinho, facinho. Porque eu não presto para nada. Mas me ajuda, eu quero de verdade não te ferir. Então esse é o momento que a gente tem de poder ver que graça recebemos a cada ano, quando Deus nos para, por 40 dias, fala, vem, não saia dessa quaresma do mesmo jeito que você entrou, caminha comigo, vem, e você vai chorar, vai cantar, vai, mas eu estou aqui. Se você tiver medo, eu te amparo. Quando o Marcelino sai correndo, porque está chovendo, e ele entra lá no sótão, para na porta e fala com Jesus. Jesus está na cruz, ele fala, eu vim caso o senhor tivesse com medo da chuva. Jesus fala, você está com medo, Marcelino? Ele fala, então se achegue aqui. E ele aperta, e ele abraça as pernas de Jesus. Que a gente possa abraçá-lo essa noite. Fala do medo, fala da dor, fala do desejo de caminhar com Ele, fala da vontade de ter uma vida cristã de verdade. Fala, Senhor, eu quero de verdade incomodar o mundo. Senhor, eu quero de verdade andar na contramão do mundo. Eu quero assumir os valores evangélicos. Me ajuda a guardar cada palavra que está escrita na Bíblia e tomar posse de que isso é a sua vontade e a sua palavra, a sua carta de amor para mim. E que eu possa todos os dias, me concede, por intercessão de Nossa Senhora, hoje, a graça que a partir de hoje, todos os dias Ele nos conceda a graça de escutar a palavra. E que essa palavra, na hora que vocês escutarem, peça ao Espírito Santo, que essa palavra que eu estou escutando, que ela possa gerar vida no meu coração, para que de verdade, que se essa palavra não gerar vida, se ela não for germinada e gerar vida, ela não valeu de nada, o Evangelho está morto e Jesus está no passado. Mas que ele seja atualizado a cada dia e que você saiba que a partir de então, toma consciência do companheiro que te foi dado. Esse companheiro que se chama Jesus vai te devolver aos braços de um pai amoroso, carinhoso, que vai dizer, quanta saudade. Deus espera cada um de nós para um abraço, Quando eu penso nisso, é de chorar. Deus nos espera para um abraço. Ele não vai perder nenhum dos filhos dele, que custou o sangue de Jesus. Vamos pedir a Ele que nos conceda a graça, tomar consciência de que isso... Ei, doutora. Tudo bem, doutora Filon? Boa noite, gente. Tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem. Recados? Não esquecer de dia 16, de setembro, nós vamos fazer o SOS Paz, Nós estamos trazendo a Isa Minatel, que é uma brilhante psicopedagoga, para a gente fazer uma roda de conversa com os pais. É pergunta e resposta. A Isa é maravilhosa, é de São Paulo. Como o padre precisa acabar de comprar as cadeiras lá para baixo, para a catequese. Falei, padre, a gente traz a Isa. Eu não cobro, a Isa não cobra. Faz uma inscrição dos pais e a gente faz uma roda de conversa. Essa roda de conversa vai ser bom para vocês, para nós, para todo mundo, E reverte o dinheiro nas carteiras lá para baixo, para poder estudar. As crianças, fazer catequese, É de 9 da manhã a 12:30. Claro que vocês vão querer o dia inteiro, porque ela é ótima. Nós vamos falar das birras, das brigas de filho, daquela situação de conflito. É tanta coisa bacana, é tanta discussão. Eu estive com ela em alguns seminários internacionais de mãe. Então ela é muito querida, dos temperamentos dos filhos, como é que lida com os meninos opositor, desafiador. E tanta coisa para a gente poder conversar de uma forma que fica mais leve, gente? Ser pai e mãe não é brinquedo, Não tem manual de instrução, não é? Então a gente precisa conversar. Pergunta de um vai ajudar tantos. Então eu espero vocês aqui, que a gente vai resolver um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente ajuda lá e nos ajudamos, Então vai ser dia 16 de setembro, de 9 a 12:30 aqui. Vamos sentar aqui e conversar, tá? Eu espero vocês. Essas mulheres maravilhosas vão conversar bastante. Imagina juntar mulher 3 horas e meia, é nada, Uma gota. Que
gota, 3 horas e meia, só é nada para poder conversar, né? Mas é pelo menos deixar um desejo da gente poder encontrar mais, né? Ô Filó, a gente estuda para tanta coisa nessa vida, né? Uma vez eu vi uma mãe falando, eu estudo para tanta coisa, mas nunca tinha estudado para a educação dos meus filhos. Como é importante, né? E é tanta coisa. A Isa fala disso do caminho dela, né? Quando ela teve filho, ela falou, gente, mas eu vou ter que estudar esse negócio aqui, que eu não estou dando conta, não. Porque os meninos desafiam ele. Porque quando você tem filho, o menino faz o espelho voltar para você e revela quem você é. Não tem manual. O crescimento da parentalidade não é fácil, né? Porque a criança ela tem um poder encantador, né? Ela tira de nós o que a gente não imagina o que a gente tem de melhor, né? Mas é um desafio. Ver alguém crescer, participar disso, é maravilhoso. Mas tem hora que dá um nó. E o mundo hoje está muito desafiador. Então, por isso que essa conversa vai ser tão boa. Eu espero vocês aqui. Dia 16 de setembro. Você também. Daqui a pouco é mãe. Tem que treinar. Tem que ir aprendendo. O sobrinho está aí, né? Você pode estender sua mão para cá? Senhor, nós te entregamos a Filó. Nós que já rezamos para os nossos corações. Em agradecimento ao que o Senhor fará, nós te entregamos essa tua filha e serva, Senhor. Que o Senhor possa derramar o teu Espírito Santo e usá-la conforme a tua vontade sobre as nossas vidas, nossos corações, sonhos e projetos. Que o nosso coração seja terra fértil e boa, que não falte em nós força de vontade para colocar em prática aquilo que o Senhor nos pede, uma verdadeira mudança de vida. Eis-nos aqui, por isso, usa a tua filha. Mãezinha, intercede e protege-a hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos sentar, obrigada. Jesus fala, né, com um místico que a gente deveria chamar várias vezes o Espírito Santo no dia através do coração imaculado da mãe dele. Que a gente esquece, né? Às vezes, numa situação difícil, vai tomar uma decisão, pede o Espírito Santo através do coração dela, igual nós acabamos de rezar. Muito bem, vamos rever algumas coisas do Evangelho de Mateus, quem está com a Bíblia, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21, que foi o Evangelho de domingo, para a gente conversar um pouquinho. O contexto desse Evangelho, vocês lembram, no outro domingo, Jesus tinha estava lá em Cesareia de Filipe e perguntou para os discípulos quem eles falavam que eram ele. Eles falaram, estão falando que o senhor é um profeta, Jeremias, João Batista, etc. Elias. E ele perguntou, quem eu sou para vocês? E Pedro dá aquela declaração de fé maravilhosa e fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Depois disso, eles estão lá. E Jesus então começou, o contexto era esse, Jesus começou a contar para os discípulos que ele precisava de ir a Jerusalém, ia sofrer muito por parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ia ressurgir no terceiro dia. Então Pedro pegou Jesus à parte,
repreendeu e falou: Deus não permita, Senhor, isto jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Vamos entender esse contexto aqui. Vocês lembram que na primeira leitura de domingo também era... Vocês lembram quem era? Jeremias. Jeremias que foi o profeta que mais sofreu, né? Alguém já viu a vida de Jeremias em filme? É espetacular, vale a pena assistir o filme e ver o contexto. Jeremias foi o profeta chamado por Deus para poder chegar em Jerusalém, que era a cidade santa, que tinha o templo, que tinha a arca. Eu falei com vocês que foi Jeremias que levou a arca, tirou de lá antes que a cidade fosse saqueada. E falou com o povo: vocês estão andando no caminho errado, vocês estão fazendo tudo errado, Deus vai destruir, vai permitir que Babilônia invada aqui. Eles falaram: mentira, você está falando só o mal ao nosso respeito. Prenderam o coitado de Jeremias, puseram Jeremias numa cisterna, pintaram e bordaram com Jeremias. Então ele sofreu demais porque ele falou a verdade. E eles falaram: não tem problema nenhum, nós temos o templo. Basta ter o templo? Fazendo um outro parêntese, o evangelho de domingo, de sábado, alguém assistiu missa sábado? Também eu vou perguntando para vocês, né? O que vocês assistiram sábado? Você lembra o evangelho de sábado? Não? Foi a parábola dos talentos, né? Então, que o dono da propriedade pegou 3 homens e deu para um 10, outro 5, outro 1 talento. Então, se vocês lerem com atenção aquela parábola, vocês vão ver que os 3 conheciam o patrão, conheciam. Mas eles não tinham relacionamento com ele. Porque o terceiro, vocês lembram qual que é a frase que ele fala? Ele fala, ele tinha medo de Deus. Ele falava: porque eu sei que o Senhor é justo, o Senhor tira, o Senhor é exigente, etc. Então eu enterrei o talento. Mas na verdade, é isso um chamado para nós. Então não adianta eu ter o templo, não adianta eu vir à igreja, não adianta eu assistir à missa, eu preciso, só isso, eu preciso de um relacionamento pessoal. Compreendem? Então não adiantava só ter o templo, eles achavam que a segurança deles estava que tinha o templo. Os babilônios chegaram lá, acabaram com o templo, quebrou tudo, pôs fogo em tudo, destruiu tudo. Então por que Jesus até foi confundido com Jeremias? Porque Jesus também tinha que ir a Jerusalém falar a mesma coisa. Jesus foi anunciar o reino de Deus. Jesus foi anunciar um reino de amor, de verdade, de igualdade. O pessoal aceitou? Não. Vocês são filhos do Altíssimo, nós temos um Pai. Crucificado, matado. Então, quando Jesus, por isso que Jesus é até confundido com Jeremias. O pessoal fala: não, eu estou falando que o senhor é Jeremias, ou um dos profetas, por causa do sofrimento. Então vocês imaginem, Jesus conta tudo que vai acontecer. Pedro, de uma ousadia que eu fico encantado com ele, chama o Filho de Deus, o próprio Deus num canto e repreende. Filho de Deus. A gente não tem dimensão do que ele fez, não. Ele chamou Deus no canto e falou: que isso? Fica contando essas coisas para os outros, não, é? Não vai acontecer nada. Nós vamos ficar aqui no barco, vendo o pôr do sol. Jesus fala o que com Pedro? Uma das frases mais duras do Evangelho: afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Vocês compreendem isso? Por que Jesus foi tão duro com Pedro? Por que vocês compreendem disso? O que Pedro, eu tenho que ajudar vocês a pensar. Vocês não podem ficar lendo a Bíblia como se... Isso aqui não é um livro de historinha. Essa história é a carta da nossa salvação. Por que Jesus repreendeu Pedro? Quando Pedro não quer que Jesus vá até Jerusalém, ele não quer que Jesus faça o quê? Jesus veio ao mundo para nos tirar do reino das trevas, do pecado, e levar para o reino de luz. Quando Pedro não quer que Jesus faça isso para nos salvar, ele está indo contra o plano da salvação de Deus, inclusive da ressurreição. Então ele falou: vai não, e qual o papel de Pedro era qual? Satanás, que não queria a nossa libertação. Jesus veio aqui para nos livrar do pecado, nos livrar de todo tipo de sofrimento. Compreendem aqui a dimensão do que Pedro fez? Ele falou: vai lá, não salvar esse povo. Não, Senhor, a gente fica aqui, no boa com o Senhor.
Não vai lá sofrer, muito menos ressuscitar. Jesus falou que ia ressuscitar. Pedro falou, não mexe com isso não. Em outras palavras foi isso. Então ele estava falando o que Satanás falaria com ele. Vai lá nada. Vai se envolver com esse povo, sofrer por causa desse povo, não. Compreende porque Jesus chamou ele de Satanás? Porque ele estava indo contrário a tudo que era o projeto de salvação de Deus. Agora entenderam a frase? Porque a gente repete, o que acontece com a palavra de Deus? A gente acha que conhece ela. E vai repetindo, mas não sabe o que está falando. Por isso que de vez em quando eu paro o texto para poder entender. Então Jesus, ele é um educador como ninguém, né? Ele aproveita essa gafe de Pedro, né, gente? Chamar a atenção do Filho de Deus e nos ensina. E nos ensina que para segui-lo precisa renunciar. Renuncia a si mesmo. Não, o povo até arrepia. Essa palavra não é boa, Filó. Que assunto que é esse, gente? Que não podemos falar de outra coisa? Guarda uma coisa. Todas as vezes que vocês escutaram a palavra renunciar, ela significa o quê? Nada. Renunciar significa, vocês nunca mais vão esquecer isso. Quando eu me renuncio, eu esvazio de mim. Renuncia a si mesmo, ao ego inflado, a tudo que tem que sai do eu para o nós. Qual que é a maior batalha que nós temos que vencer? Somos nós mesmos. Essa é a grande guerra, gente. Por isso que o reino de Deus vem à força, porque ele tem que trabalhar em nós, porque tudo eu quero fazer daquilo que me agrada. Imagina o que é a religião que Jesus vem trazer para nós, a orientação que ele vem trazer, é uma coisa alucinada. Então, guardem isso. Eu renuncio a mim, significa que eu me esvazio para poder me encher. Isso significa conversão. Entendeu? Eu me esvazio do meu nada para me encher de Deus. Esse é o processo da conversão. O duro é renunciar. Ok? Essa é a nossa grande guerra. É por isso que Paulo fala na carta dele. O cristianismo é uma religião de mudança de mentalidade. Enquanto eu não compreender na minha mente, eu não começar a mudar, eu não sou transformada. Porque se a gente não pode pegar isso aqui e tentar viver sem compreender. Então Jesus me convida a olhar para quem hoje? Para mim. Porque quando hoje nós vamos falar do sofrimento, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a vida? Perder a vida. Quem pode te dar a vida? Só Deus. Só Ele pode nos dar a vida. Foi o que Ele nos deu. E uma vida de uma proposta que já não tem dimensão, que é eterna. Então, nenhum ser humano foi preparado para sofrimento, ok? Nenhum de nós nasceu com a capacidade de sofrer. A gente vai adquirindo à medida que sofre. Mas falar, nossa, de espontânea vontade eu procurei sofrer? Não. Não é isso que Jesus veio fazer. Aliás, a vida toda que Ele passou por aqui, o que Jesus fez foi lutar contra o sofrimento, né? Libertou tanta gente, aliviou tanta gente, ajudou tantos. Então, existe um tipo de sofrimento que é aquele que é causado por nós mesmos, pelos nossos pecados. Estou falando mentira? Eu tenho um sofrimento porque eu sou apegado demais. Então eu tenho um apego desnecessário, um apego para além. Então esse apego me faz sofrer. Vide separação de herança pós-morte. Estou falando mentira? Quantas famílias em guerra, inimigas, mas esse pedacinho tem que ser meu. Vai levar o que mesmo? Nada. Então o nosso apego exagerado traz dor, traz sofrimento. O nosso egoísmo, a inveja, olha para a vida do outro, vê um colega de trabalho sobressaindo, você começa a minar a vida do outro até destruir ele. Estou falando mentira? Não. Então começa a observar o nosso comportamento
Como é que isso gera doença em nós? Como é que isso gera sofrimento em nós? Né? Tudo tem que ser para mim. Tudo tem que ser voltado para mim. Se tem uma rodinha de pessoas conversando, se eu não for o centro da atenção, eu fico deprimida. Por que tem que ser? A última palavra tem que ser minha. Por causa de quê, minha filha? A gente pode ser aberto a escutar várias coisas e ser flexível e abrir. Então, quanto sofrimento, eu não me amo, eu não me aceito, como é que eu vou fazer isso no meu meio? Não vou aceitar o outro. A pessoa ressentida, ela gera ressentimento. A pessoa infeliz faz os outros perto dela infeliz. Observa um povo do bem, um povo feliz. Do lado dela é só alegria. Começa a observar. Tem gente que está azedo desde a hora que levanta até a hora que dorme. Coisa louca, né? Faz mal para ele mesmo e para todo mundo que está perto. Não tem uma palavra agradável. Tem gente que não consegue ter uma palavra agradável, pelo amor de Deus. E se você fala assim, não, fulano está tão bonito, mas acabou de destruir o outro naquele momento do mas. Então, quanto sofrimento pela língua. Né? Diz São Tiago, o dia que a gente aprender a conter a língua, quanto sofrimento, quanto desentendimento, quanta briga, tanta confusão, porque falou mais do que devia. Quanto problema. Que julga, condena, fala mal, pererei, o trem vai virando uma bola de neve, negócio. Quanto sofrimento desnecessário. Isso não é um sofrimento que nos redime, isso é uma carga para mim deixar. Está errado. Está errado. Agora, existe um sofrimento que são os inevitáveis da vida. Quais são os inevitáveis da vida? Que é a marca da nossa fragilidade, da nossa finitude. A morte, o que mais? O envelhecimento, a doença, perder pessoas que a gente ama, né? Eu falo que tem 3 coisas tão difíceis: ver filho crescer, ver pai envelhecer e ver os amigos irem embora. Não é duro ver isso? São 3 coisas que eu acho muito difíceis na vida. Que a gente quer os meninos pequenos até 5 anos de idade, que é uma coisa apaixonante. Depois vai exigindo muito e fala, vamos largar isso para lá, né? Vamos devolver. Então, essas 3 coisas são difíceis da gente viver. Então, todos nós vamos envelhecer. Não, uns morrem antes, né? Acontece alguma coisa, mas a gente envelhece, adoece, perde pessoas que amam e sofre. A questão é, como é que eu vou reagir ao sofrimento? Como é que eu reajo a isso? Nós podemos rebelar. Eu não mereço, não é comigo, por que comigo? Tão bacana, gente. Ah lá, eu estou sentado aqui, grupo de oração toda semana, rezo o terço, assisto missa, confesso, dou esmola. Eu não mereço. Olha lá fulano, ordinário, está aí. Está falando mentira? Ou a gente vira uma casca e esconde, ou então a gente vira vítima, né? Ninguém sofre igual eu no mundo, só dor, só minha, só eu tenho essa dor. Isso em consultório, em sala de espera é muito comum. Alguém fala, eu estou com uma dor no fazer, porque eu não conheço a minha dor. Tem umas linhas de dor que não tem um médico que consegue entender. O negócio está subido e uma descida que não há linha que explique. Mas é porque a dor não está ali. Então, o que eu ganho sendo vítima? Então, como é que Santo Agostinho dizia, não é? Quer conhecer o caráter de alguém, dê o sofrimento. Você vai conhecer exatamente onde a pessoa se situa. Então, diante do sofrimento inevitável, a questão é como é que eu vou viver aquilo que eu não gostaria de viver. Porque o sofrimento que só passa por fora e não trabalha a minha alma, ele serviu para quê? Para nada. Para me fazer infeliz, para me fazer duro, para me fazer bruto, para me fazer brigar com o mundo. O sofrimento ele tem que me lapidar. Por isso que a gente fala que somente o médico doente, o médico que já sofreu, ele é capaz de curar.
Porque a dor é uma coisa só do outro, ou só sua. Ninguém vive a sua dor, e você não vive a dor do outro. Então não adianta falar, fulano, no seu lugar eu faria tal coisa, não, a dor é dele. A gente precisa ajudar, mas a partir do que o outro me pede, fala, como eu posso te ajudar agora? E não dar regra para o outro. A forma particular de cada um viver a dor. Não tem receita, nós não nascemos preparados para o sofrimento. Mas como que a minha presença pode ajudar? Porque tem coisas que eu posso evitar na vida do outro. Aquilo que eu falei com vocês, o cristianismo é uma religião que me faz ver o outro, porque como é que eu amo a Deus? Atento ao sofrimento do meu irmão. Tem coisas inadmissíveis. Inadmissíveis. Que é a questão de dignidade, ele é meu irmão, como é que eu deixo alguém falar comigo? Eu estou com fome, me dá uma ajuda? Dá ajuda não? Sai do seu carro, vai lá e paga uma marmita. Faça a coisa direito. É seu irmão. Nós podemos... Hoje eu estava no consultório quando uma cliente recebeu o telefonema, falou, estão pedindo ajuda lá no condomínio para a roupa que tem uma mãe e filha vestindo saco de lixo. É irmão. Como é que a gente pode escutar um trem desse e ficar quieto? Não podemos, mas se a dor do outro não mexe comigo, eu estou no lugar errado. Porque quando Jesus fala, pega a sua cruz e me siga, não, a centralidade da cruz da nossa vida é entender que o compromisso que eu tenho com o Senhor, dessa igualdade, de entender que somos irmãos, filhos do mesmo Pai, vai ter consequências na minha vida. Quando eu luto pelo desfavorecido, por aquele meu irmão que está passando situação difícil, eu vou arrumar confusão. Eu vou arrumar confusão. Pode ter certeza. Posso ser perseguido quando eu falar a verdade. Quando eu defender os valores de Deus. Quando alguém falar com você assim, fulano, estou tão encantado com aquele homem ali, ó, olha que espetáculo. Fala, minha filha, você viu a situação dele? Casado. Jesus falou, não mexe com isso não, minha filha. Vamos casar, dá um rolo, não mexe com isso não, vai sofrer, minha filha. Mas se você fala, você vai ficar seu inimigo, você está com inveja. Mas você tem que falar a verdade. Essa não é a palavra do Senhor, que quer tirar da nossa vida somente a dor e o sofrimento. Isso é uma coisa muito séria. Então, como é que eu vivo quando a doença chega? Porque ela pode ter um caráter redentor. Sofrer por sofrer não tem sentido. Mas se eu ofereço a minha dor à cruz, fala, Senhor, com essa dor, ajuda aquele para não cair hoje. Ajuda a minha família na conversão. Ajuda a minha conversão. Me ajuda a me preparar para o nosso encontro. Me ajuda. Então, entender que em cada momento da minha vida, seja quando eu sou criança, estou na adolescência, estou ficando na idade adulta, e que eu estou envelhecendo nas minhas limitações, como é que eu envelheço, mas com sabedoria, que eu contribuo na vida, na obra aqui de Deus, com os meus irmãos, e não naquela lamúria da não aceitação? Compreende? Como é que eu vivo tudo isso? Então, há uma outra consciência cristã. O que eu posso deixar é aquilo que é inevitável de viver. Se aquilo chegou na minha vida, eu falo, Senhor, como é que eu posso usar disso aqui agora? Como é que eu vou enfrentar a dor? Como é que a gente enfrenta a tragédia que chega, a doença que chega? Como seria a forma melhor, como cristão, de viver? Qual é a atitude que vocês imaginam que a gente deveria ter? De abandono. Nós temos que viver nesse mundo sem medo, nem da vida, nem da morte. Porque em tudo nós pertencemos a quem? A Deus. Mas isso é uma verdade, verdade. Então, se eu estou aqui, eu vivo para Ele. Se eu morro, continuo com Ele, qual é o problema? Só mudei de página. Só virei a porta, assim, abri a porta, fui para cá, vim para cá. Parece simples, né? Mas não é. É quando eu me entrego, né? Como eu abandono. Então eu preciso me abandonar e falar, seja feita a vossa vontade. Fácil. Demais da conta, facílimo. Tanto que a gente odeia esse assunto. Vir aqui falar com vocês sobre isso é ruim.
Mas não existe a ressurreição sem passar pela cruz. A questão é como que nós vamos viver o sofrimento quando ele bater na sua porta. E que Deus permita que quando o sofrimento chegar na nossa casa, ele nos encontre meditando a palavra de Deus. Porque ela é que vai ser a nossa âncora. É Ele que vai ser o nosso sustento. É nele que eu vou poder entender: a morte não tem a última palavra, a doença não tem a última palavra. Porque a doença até pode tirar a minha dignidade em cima de uma cama, mas quem é o último que permanece? Deus. Ele não nos abandona. Né? A gente tem tanta dificuldade de enfrentar a dor, o sofrimento, que quando alguém fala com você: estou doente, estou com câncer, você fala com ela: não, vai dar tudo certo. E o medo de enfrentar o assunto? Vai que depois vem para mim, né? E a dificuldade? Fala: fulano, e eu posso te ajudar como? O que você está sentindo? Quais os medos você tem vivendo agora? Conversa de verdade, como cristã. Ajuda o outro a ter esperança. Falar com ele: além do câncer, tem mais. Além daqui, tem muito mais. Tem muito mais. Sua vida não encerra e não termina nisso aqui. Mas tem que ter coragem, tem que conhecer a palavra de Deus. E dizer ao outro: tem muito mais por vir. Muito além. Mas se a gente acha que a vida é o que a gente tenta segurar, é muito pouco. Essa vida aqui é muito pequenininha. Então eu tenho que viver minha vida com propósito, que uma das outras causas de sofrimento nosso é o vazio interior, é a ausência de sentido na vida, é não entender que Deus é o princípio e o fim de tudo na minha vida. Ele é a razão por que a gente vive, se gasta, se consome. É para Ele. É para aprender a amar que estamos aqui. Aprender a nos amar, a nos aceitar, a nos respeitar, a falar com Ele: Jesus, na hora que a gente comunga, fala: Senhor, me ajuda a me ver, revela para mim os meus pecados, me ajuda, põe luz na minha vida aonde o Senhor não entrou. E me ajuda, não deixa, eu falei com você semana passada, essa obra inacabada, que o Senhor faça em mim aquilo que o Senhor sonhou um dia, mas que na hora que eu estiver diante do Senhor, na hora da minha morte, que o Senhor me chamar, eu esteja de pé, diante de Ti e falo: eis aqui, estou aqui, cumpri o que eu vim fazer, sem medo. O sofrimento nos apavora muito, é claro, não estou falando de sofrer por sofrer. Então ninguém está aqui, o cristão ele não busca o sofrimento, mas ele virá ao nosso encontro. Então Jesus hoje nos convida a nos ver e fala: renuncie. Olhe para dentro de você, diante de Deus, com a sua palavra, fala: Jesus, essa atitude minha está boa como cristã? É assim? É assim mesmo que eu devo conduzir? Que atitude eu tenho diante do outro? Eu posso passar diante do meu irmão e falar: eu não tenho nada para te dar agora? Será que é verdade? Não temos nada mesmo? Qual é o nosso compromisso com o outro? Um dia Deus vai nos perguntar, igual Ele perguntou esqueci. Agora Ele disse: onde está o teu irmão? Ele falou: não estou sabendo não, tinha acabado de matá-lo. Caim, quando matou Abel. Caim, cadê seu irmão? Não sei, não vi. Tinha acabado de matá-lo. Achou que Deus não sabia? Assim somos nós. Qual é o compromisso? Falou: mas todos os irmãos, não aqueles que Ele colocar no seu caminho? Hoje. Observa como é que Deus é delicado. Tem dia que você vai encontrar com um monte de gente que precisa de ajuda. Tem dia que não tem nenhum. Mas aquele dia que Ele que mostrar aquela pessoa, esteja aberto para falar: oba, vou tirar esse menino desse sofrimento, dessa dor, eu posso aliviar. O que eu posso fazer para mudar a vida do outro? Esse é o nosso compromisso. Assim como Jesus passou pelo mundo, aliviando a dor e o sofrimento, qual que é a nossa função se a gente quer ser cristão? Passar pelo mundo diminuindo a dor e o sofrimento. Sempre falei isso lá no hospital com os residentes. Se a gente levanta de manhã, vem para o hospital e não tem a capacidade de diminuir a dor e o sofrimento de alguém, ele resolveu o que levantar? Nada. Nós estamos aqui para aliviar a dor e o sofrimento do outro.
Para isso, decidimos ser médico. Mas se eu não sou médico lá no hospital e vejo alguém com sofrimento na rua que eu encontro, eu posso ser capaz de ajudá-lo. Às vezes é um abraço, às vezes é uma palavra, às vezes é lembrar ele que nós somos irmãos, temos o mesmo pai. Lembrar para ele a dignidade dele, dizer para ele: você vai encontrar alguém um dia que vai enxugar as suas lágrimas além de mim. E que nunca mais será dor, sofrimento e ausência, porque Deus venceu por nós. Ele veio nos buscar, nos resgatar. E somos filhos do Altíssimo, chamados a uma dignidade que não tem tamanho. Então não posso permitir você vivendo desse jeito, porque a sua dignidade de filho de Deus, meu irmão, eu não posso deixar isso. Você é meu irmão. Então tem que tirar você daqui, ó. Tem que fazer uma comida para você te colocar de pé. É assim. Mas não teve ninguém para gritar por ele. Você grita sozinho, contanto. Liga para os amigos e fala: gente, vem cá socorrer fulano. Eu trouxe uma coisa, outro trouxe outro, outro trouxe outro. Dá dignidade primeiro, restaura, depois fala: temos o mesmo Pai. Assim nós vamos levar a vida. Claro que vamos ser perseguidos, sem ilusão. Se o Mestre foi, nós seremos. Quando vocês olham para a cruz, qual a imagem que dá para vocês? O que vem no seu coração? Mas o que te salvou, sim, mas o que é o mais, o que tem que chegar no seu coração quando você olha para a cruz? O amor. Olha como eu fui e sou amada. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto nós, como cristãos, não entendermos que quando Deus permite que o mal chegue em mim, na minha vida, e em mim está doendo, eu tenho que ser capaz de falar com Ele: Senhor, essa dor que está em mim, eu sei que no Senhor está doendo mais do que em mim. Eu sei que eu não estou só, mas que eu vou dar conta de passar por essa noite escura, por esse sofrimento, porque eu não estou sozinho. Eu sei que o Senhor carrega isso aqui agora comigo. Eu sei que o Senhor coloca um bálsamo no meu coração. Eu sei que o Senhor traz para mim o alívio. E eu sei que na hora certa o Senhor faz se eu estou abandonado nas suas mãos. Enquanto a gente não for capaz de falar isso e não falar: porque comigo? Eu não mereço. Não se rebelar, não ficar nesse outro ponto. Não achar que Deus tem prazer em dar o sofrimento para o ser humano, que a gente acha que Deus vai castigar. Né? Porque às vezes uma outra forma que a gente vive o sofrimento é a ansiedade. Mas vai acontecer uma tragédia. Eu falo que tem gente que é trombeta do Apocalipse, só traz tragédia. Nós já vamos viver hoje. Está acontecendo? Não. Então eu vivo agora, porque eu só tenho agora. O que foi que Jesus falou em Mateus 6, 24, 34? A cada dia basta o seu cuidado. Vive hoje, amanhã não nos pertence. Quantos de nós morrendo na ansiedade de coisas que não irão nem acontecer? Compreendem? Porque toda ansiedade é sinal de falta de confiança no amor de Deus. Então, enquanto eu achar que ser cristão é Deus colocar o sofrimento na minha vida, não, tem que sofrer, ué. Se eu não sofrer, eu não sou salvo. Onde é que vocês colocaram isso? Não, eu sofro porque ver a dor do outro é duro. Ver a minha dor é duro. Ver o meu irmão em situação por causa da injustiça, por causa de tanta coisa errada, por conta do meu egoísmo, por causa de tanta situação que não deveria, ele é excluído. É duro. É duro que quando eu pego alguém, um irmão de rua, e vou entrar com ele em algum lugar, o povo quer tirar, eu falo: não vai tirá-lo, ele vai entrar e vai assentar. O povo quer te matar, mas é meu irmão, então vai sentar, pode escolher o que você quer comer. E vou ficar aqui até você ser servido e comer, é seu direito. Pode pedir o que você quiser. Tem que ter ousadia para fazer isso. Este óleo quer te matar, mas é seu irmão. Nós temos que ter essa coragem de anunciar, de tirar a dor do outro. Então, enquanto a gente não for capaz de olhar para a dor
e dizer: Ele está aqui comigo, me ajudando a passar por isso. Cada vez que eu vou tirar sangue, Ele segura minha mão. Cada vez que eu tenho que fazer um processo, Ele fala: estou aqui, não tenhais medo, não lances olhares apavorados, porque eu sou o teu Deus. Eu sei todos os fios de cabelo da sua cabeça, eu estou com você. Enquanto a gente não acreditar nisso, nós não vamos conseguir tirar do rosto de Deus Pai, o Pai de Jesus, que é o nosso Pai, essa imagem do Deus que só quer o mal, que só quer vir e ter prazer com o sofrimento do ser humano. Deus quer a vida, e a vida em abundância. Pare e pensa hoje que a grande maioria do nosso sofrimento hoje está relacionado com os nossos pecados. Para e pensa, revê todos os mandamentos da lei de Deus e vê se o que você está sofrendo hoje não é fruto do seu pecado. Não é o que Deus colocou na sua vida, mas é aquilo que você procurou com a sua mão. Prestem atenção nisso. Aquilo que está escrito na palavra de Deus: diante de você está a água e o fogo, põe a mão para onde você quiser. Mas Deus não precisa, Ele fala: mas eu não preciso de filhos pecadores. Eu não preciso. E Ele não precisa. Eu não preciso de filhos lamurientos. Coragem e fazer a decisão por um Deus. Enquanto eu não acreditar que Ele é meu Deus de amor, eu não posso duvidar da capacidade de Deus me amar. Eu nunca posso duvidar que o amor dEle é algo alucinado. Senão eu não vou dar conta do cristianismo. Saber que toda vez que chegar um sofrimento, Deus está me castigando de quê? Por que eu tenho que viver me culpando das coisas? Fala: não, estou passando por isso, porque a culpa é minha, eu fiz tudo. Para com isso, Ele já nos perdoou. Ele já nos perdoou. Então não vamos acrescentar sofrimento ao que já tem a vida. Mas tudo vamos levar diante de quem? De quem pode resolver, que é Jesus. Aproveita que Ele está ali de graça, ó, nem cobra. De graça. Vai lá e leva a sua dor, leva o sofrimento. Fala: me ajuda a viver isso com dignidade. Me ajuda a sofrer com dignidade de filho. Me ajuda. E que até no meu sofrimento eu te revele. Eu possa dar testemunho de que a morte não vai ter a última palavra. Que eu possa viver o sofrimento até das pessoas que eu amo ali, de pé, porque eu sei que terá o Senhor de lá para acolher, receber um abraço e dizer: vem para aquele lugar que eu te preparei. Mas você precisa dar testemunho disso, não podemos ter medo. Então que Deus nos dê coragem de entender que a vida que Ele nos propõe é algo espetacular. A vida, com V maiúsculo. E que a gente não reduza a nossa vida a essa vidinha que a gente tem aqui. E que a gente não tenha medo da dor e do sofrimento, mas que a gente encare ele de frente. Não porque a gente é poderoso, não porque a gente é forte, mas pela consciência de que eu tenho, que Deus falou: eis que estarei convosco todos os dias. E Ele nos ama infinitamente. O amor de Deus por nós é um amor de eternidade. E só Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um de nós. Só Ele sabe a angústia que hoje a gente carrega no peito e quanto sofrimento desnecessário. E Ele quer nos libertar daquilo que hoje nos oprime, que aquilo que nos impede de viver aquilo que Ele tem para nós em abundância. Então vamos pedir a Nossa Senhora, e lembrem, quando vocês olharem para ela, que Deus, Ele deu a Nossa Senhora o dom, né? Deu a ela, protegeu ela de todo o pecado. Nossa Senhora não conheceu o pecado, mas Deus não impediu a ela que sofresse. Deus tirou o sofrimento da vida dela. Como é que ela viveu a dor? De pé, em silêncio e numa confiança incondicional àquele que é o Senhor de todas as coisas. Que nessa noite Nossa Senhora interceda por nós e nos ajude a sofrer quando o sofrimento chegar, não porque eu vou procurar, mas no momento que